Boa tarde, nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa para a reunião da CPI da Energia Elétrica, que tem o objetivo de investigar a prestação inadequada dos serviços de energia no Rio Grande do Sul. Nesta tarde, os deputados ouvem várias entidades, também órgãos do Estado. Pela manhã estava prevista uma reunião às 11 horas para votação do parecer do deputado Giovanni Feltes do PMDB a uma solicitação, um requerimento do deputado Ciro Simone do PDT com relação à relatoria do Poder Legislativo. Não teve quórum suficiente para a votação dessa matéria, o deputado Carrion estava presidindo os trabalhos, o próprio relator, o deputado Giovanni Feltes, chegou atrasado no Poder Legislativo e foi suspensa a reunião. Então a gente está esperando nessa tarde o que os deputados vão dizer, se votam amanhã na Comissão de Constituição e Justiça em sua reunião. Já está aqui comigo nessa tarde, neste momento, o doutor Geraldo da Camino, que é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, um dos que vai prestar esclarecimentos nessa tarde aos deputados. Até já vou lhe começar falando, porque eu falei pouquinho com o senhor já me antecipou, que o problema hoje da energia elétrica se refere, sobretudo na CE, a um problema de gestão? Sim, o Ministério Público de Contas atende com satisfação e muito honrado o convite feito pela CPI da Energia Elétrica, que em hora bastante oportuna se propõe a investigar as causas dos problemas no atendimento, especialmente da CE, aos consumidores gaúchos. E certamente boa parte desses problemas se deve a questões estruturais da companhia, questões essas que são objeto rotineiramente de auditorias e de inspeções do Tribunal de Contas e, portanto, também de pareceres do Ministério Público de Contas. E é nesse sentido que esperamos poder colaborar com a comissão. Pois é, e como consumidor, o que o senhor tem a dizer neste momento? Eu sei que o senhor vai falar hoje como procurador-geral, mas os consumidores são as pessoas que estão hoje sofrendo, né, essa falta de energia elétrica, e não é só em Porto Alegre com a CE, mas em todo o estado. É, de fato, me parece que esse problema não é apenas gaúcho, é um problema nacional, é um problema de demanda e de refreamento da capacidade de oferta, são questões estruturais e que afligem o consumidor com constantes cortes e com uma tarifa que não corresponde à qualidade do serviço como regra. Ok, muito obrigada, doutor Geraldo da Camino, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, e na sequência eu vou conversar com a promotora de Justiça, Caroline Vaz, ela que representa o Ministério Público Estadual e que já está fazendo um trabalho nessa questão, né? Inclusive com o Poder Legislativo também, é exemplo do que aconteceu com a CPI da telefonia. Exatamente, nós temos recebido muitas reclamações também em relação à qualidade da prestação de serviço de energia elétrica, né? Então nós já temos diversos procedimentos administrativos instaurados, investigando quais são as causas, os motivos pela má prestação, nem sempre, mas eventualmente pior. E em razão disso nós estamos também acompanhando a CPI, porque provavelmente as conclusões que daqui saírem irão nos levar a algumas conclusões importantíssimas e as próximas ações pelo Ministério Público, pela Assembleia Legislativa do Estado, enfim, por todos que estão nessa luta da defesa do consumidor na questão da energia elétrica. Muito obrigada pela sua participação nessa nossa transmissão ao vivo aqui pela TV Assembleia. E olha, a princípio eram 8 convidados para participar da CPI hoje e prestarem depoimentos aos deputados, mas a conta de defesa do setor energético e a Eletrobras já enviaram um ofício nessa manhã que não vão comparecer a essa reunião. Mas vem o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, Manuel de Jesus Botelho, que é o gerente executivo do Núcleo Sul, também do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e o do Wilson Grutner, que é o secretário executivo, a promotora de Justiça, como eu falei agora há pouco, representando o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o procurador-chefe substituto Alexandre Armando Amaral Gravonski, o procurador do Ministério Público de Contas, que eu falei há pouco, o Geraldo da Camino, e também do Tribunal de Contas do Estado, o auditor público externo, Clayton Paí Moreira, que já está aqui para conversar com ele. Chega aqui, por gentileza, nós estamos ao vivo aqui pela TV Assembleia. O Tribunal de Contas tem um trabalho já elaborado nessa questão e que envolva todo o Estado do Rio Grande do Sul? O tribunal já tem vários trabalhos na auditoria de rotina, né, auditorias ordinárias, em que envolve aspectos administrativos, aspectos de licitações, de legalidade. E o tribunal agora tem já começado alguns trabalhos mais de gestão, né, estrutura das empresas do Estado. Nós começamos já pela Corsã e pelo DEMAI, motivado até pela questão da queda de energia que aconteceu no final do ano passado. Então nós iniciamos esse trabalho nessas companhias e já está autorizado já um novo trabalho que vai envolver a CE, que está para iniciar agora nos próximos meses.
Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu confiro aqui que o deputado Lucas Redecker, o presidente da CPI, já está à mesa. Ele vai iniciar os trabalhos dessa tarde. Lembrando que constam requerimentos para serem votados. São 6 requerimentos de iniciativa dos próprios parlamentares, mas há 2 reuniões não se tem quórum para a votação dessas matérias. E até o momento também continua sem quórum aqui. Nós estamos agora só no aguardo do presidente da CPI, o deputado Lucas Redecker, que vai iniciar. E chegando aqui o vice-presidente, deputado João Fischer, do Partido Progressista. Deputado, mais uma tarde para ouvir de diversas entidades, tendo em vista que os ministérios público, estadual e federal já estão realizando trabalhos nessa questão. É muito importante para saber também qual é a posição deles em cima das questões que estão havendo e daquelas que houveram, porque entendemos que houve um desleixo por parte das prestadoras de serviço na área de distribuição de energia elétrica, e isto vai ter que haver uma responsabilização. E um dos órgãos que pode chamar para responsabilização é os 2 ministérios públicos, tanto estadual quanto federal. Então, vamos trabalhar, vamos nos municiar hoje para que, quando nós estivermos aqui com as distribuidoras, nós pudermos realmente sermos mais incisivos. E fazer com que eles coloquem para fora aquilo que o consumidor quer ouvir. O que vai acontecer daqui para frente? O doutor Geraldo da Camino já disse hoje aqui na nossa transmissão que sabe que os problemas da CE aqui se refere à gestão. Isso qual que é exatamente. Eu estou brincando, né? Não, realmente é gestão e a gente sabe bem disso. Ok, muito obrigada, deputado João Fischer. Vou só dar uma conferida aqui, verificar os deputados que estão. Deputado Giovanni Feltes, do PMDB, o deputado João Fischer e o deputado, presidente, que está só aguardando agora para iniciar. Continua sem quórum para a votação dos requerimentos, mas são 6 entidades e órgãos públicos que serão ouvidos aqui pelos deputados nesta tarde. Lembrando só que a Eletrobras é que cancelou a vinda hoje para prestar depoimentos. E agora vamos direto à mesa, que o presidente Lucas Redecker está iniciando a reunião. Registro a presença dos deputados Giovanni Feltes, João Ervino Fischer e Lucas Redecker. Aprovação das atas anteriores. Aprovação da ata referente à reunião do dia 28 de abril de 2014, ressalvando aos senhores deputados o direito de retificá-la por escrito. Leitura do expediente. Conhecimento de matérias da alçada da comissão. E-mail do chefe de gabinete da presidência da Eletrobras, justificando não comparecimento nessa reunião, em virtude de os fatos determinados na convocação reportarem-se nitidamente ao negócio de distribuição de energia elétrica, do qual essa Eletrobras não participa no estado do Rio Grande do Sul, nem nos outros estados da região sul. Registro também a presença do deputado Edson Brum. Não havendo quórum, passaremos aos assuntos gerais. Algum deputado deseja se manifestar nos assuntos gerais? Então, vamos botar isso aqui. Procedemos, então, ao encaminhamento das oitivas. Eu quero inicialmente agradecer a todos que aqui estão presentes, a nossa assessoria, TV Assembleia. Quero agradecer aos que nos acompanham todas as segundas-feiras aqui, acompanhando a CPI, e, de maneira muito especial, os que estão hoje representando aqui algumas entidades que vêm colaborar com a CPI. Eu vou já citar e convidar para que componham a mesa. Representando o Operador Nacional do Sistema Elétrico, Manuel de Jesus Botelho, gerente executivo no Núcleo Sul. Por favor, seja bem-vindo e possa compor a mesa conosco. Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, secretário executivo, senhor Hildon Wilson Gruntner. Faz favor, seja bem-vindo. Quero também agradecer a presença frequente, a participação na nossa CPI e convidar para compor a mesa a doutora Caroline Vaz, promotora de justiça, que representa o Ministério Público. Quero convidar também o procurador-chefe substituto Alexandre Amaral Gavronski, que representa aqui o Ministério Público Federal. Por favor,
compõe a mesa conosco, e seja bem-vindo. Espero que eu tenha acertado na pronúncia, doutor. Quero também convidar e agradecer a presença do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral, doutor Geraldo da Camino, que se faz presente, por favor. E também convidar para compor a mesa o senhor Cleiton Paim Moreira, auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado. Eu quero agradecer novamente a presença de todos, a disponibilidade de atender o nosso convite aqui na CPI. E a nossa CPI, quando iniciamos as oitivas, nós disponibilizamos de 10 a 15 minutos para que cada convidado possa se manifestar sobre a questão energética no Estado do Rio Grande do Sul. Como um todo, estão livres para comentar todo o que acham conveniente sobre a área. Eu quero convidar também o senhor Rossano Biazus, promotor de defesa do consumidor, que componha aqui à frente conosco a mesa também do Ministério Público, que nos acompanhará e também utilizará da palavra. Inicialmente, nós vamos passar a palavra, então, para o Operador Nacional do Sistema Elétrico, Manuel de Jesus Botelho, que é gerente executivo do Núcleo Sul. O senhor terá o tempo regimental de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos. A palavra está à sua disposição. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. O Operador Nacional do Sistema Elétrico ele tem a função de coordenação, supervisão e controle da rede básica do sistema. Então, é da rede acima de 220 kV ou 220 mil volts. E ele faz esse controle. No caso aqui do Rio Grande do Sul, nós temos um grupo de trabalho de atendimento ao Estado do Rio Grande do Sul, que as reuniões são coordenadas pelo secretário de Logística e Infraestrutura do Estado, com a presença das empresas todas participantes aqui do sistema. No caso, a C3E, a ES, a RGE, a Tractibel Energia, a Eletrosul, e também os agentes envolvidos em outras partes do Estado. E também a UNS, a ANEEL e a EP. E esse grupo, no ano passado, fez 9 reuniões de atendimento aqui ao Estado, se preparando, se foi preparado o sistema para o verão. E também tem um planejamento do Estado, onde a EP mostra como é que é o planejamento. Então, o atendimento ao Estado do Rio Grande do Sul, apesar do verão, e nos últimos 10 anos, a carga no verão no Rio Grande do Sul tem crescido na ordem de a demanda de 7%, 7,5%. Bem mais alta do que é o crescimento de energia do sul do país e do Brasil. Neste último verão, o crescimento foi da ordem de 10,5%. Também bem alto um crescimento desse. Mesmo com esse crescimento dos últimos 10 anos, mesmo o crescimento que vem acontecendo, o planejamento do sistema tem acompanhado a entrada de obras no Estado e tem dado a confiabilidade suficiente para o Estado ter uma das melhores confiabilidades do país. Tá? Com o planejamento que está sendo executado, com a entrada de linhas de 500 kV para suprimento ao Estado, já entrou uma linha entre Salto Santiago e Itá, e está entrando outra entre Itá, Santa Catarina e Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, que deve entrar até o mês de maio. Também está entrando um sistema de transmissão que vem de Nova Santa Rita, vai lá embaixo até a Santa Vitória do Palmar, sendo seccionada ali em Povo Novo, que é no Rio Grande, que vão dar uma confiabilidade muito alta para o Estado. Essa confiabilidade, para vocês entender, é perda dupla. Se perder 2 linhas de 500 kV, o Estado continua suprindo a energia sem nenhum problema. E isto não tem no Brasil, em muitos outros estados não tem. No Rio Grande do Sul terá, né, daqui a um mês, e a perspectiva futura é muito grande para atender aqui o Estado também. Terá uma nova subestação em Guaíba, na região da Grande Porto Alegre, e terá uma nova subestação em Livramento, em 500 kV. Então, o sistema está sendo planejado, está entrando as obras de grosso calibre, né, para atender toda essa demanda do Estado. Na parte de fronteira, tem entrado vários transformadores, é um sistema longo e um sistema grande de empreendimentos que a CE vem fazendo, vem correndo muito grande ao esforço da CE para colocar esses transformadores.
Antes do verão foi colocado o transformador em Alegrete, foi colocado o transformador em Porto Alegre 8, foi colocado em Maçambará e está sendo colocado agora em Porto Alegre 10 e vem sendo colocado gradativamente essa transformação. Então, o sistema de transmissão de energia, porque o Estado hoje não tem gerações mais entrando aqui, só as eólicas que estão entrando, e as eólicas vão cada vez mais crescer. Então, o Estado, com esse crescimento que tem que entrar um sistema de planejamento de transmissão que dê o suporte ao Estado. E isso está acontecendo, e isto vai acontecer cada vez mais de linhas entrando, porque a tendência das eólicas é um sistema de transmissão ele existir mesmo se a eólica não gerar, porque a eólica você não tem controle. Ela tem vento ou não tem vento. Então, o sistema de transmissão que está planejado para o Rio Grande do Sul é com 0 de eólica, mas a eólica vai entrar um valor muito grande no Estado. Se estiver gerando essa eólica toda, confiabilidade muito maior. Se não tiver, o Estado também buscará energia de fora do sistema interligado, porque ele é interligado e também vai atender o Estado. Então, eu posso dizer que, em todas as reuniões que tivemos na Secretaria de Infraestrutura, se mostrou isso. Para o verão passado, foi feito várias reuniões, vários planejamentos, onde foi feito um esforço gigantesco de antecipar algumas linhas de transmissão em alguns equipamentos. E isto foi muito importante, porque mesmo com esse crescimento de quase 11%, o Estado passou, em termos de transmissão e geração na rede básica, passou tranquilo o verão. Era isso que nós tínhamos. Muito obrigado, senhor Manuel de Jesus Botelho. Agradeço a participação e passo a palavra para as suas manifestações o senhor Hildon Wilson Grutner, que é secretário executivo do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. A palavra está à sua disposição pelo tempo regimental. Nosso cordial boa tarde a todos e a todas. Antes de falar sobre o Comitê de Monitoramento, eu gostaria só de citar alguns números do Sistema Interligado Nacional. Hoje nós temos uma capacidade instalada no Brasil da ordem de 128 mil megawatts, mais de 118 mil quilômetros de linhas de transmissão em todo o país. Produzimos em torno de 530 terawatt-hora ano. A demanda desse sistema já atingiu, agora em fevereiro, cerca de 85 mil megawatts, e nós temos no Brasil cerca de 75 milhões de unidades consumidoras. O ambiente institucional do setor elétrico é composto pelos agentes de geração, transmissão, distribuição, comercialização livre, agentes de importação e exportação, onde nós temos o Conselho Nacional de Política Energética, que é o órgão máximo. Abaixo dele tem o Ministério de Minas e Energia, assessorado pela Empresa de Pesquisa Energética, a EP, e pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE. A EP é a empresa que executa todos os estudos de planejamento. Temos também as agências de regulação, no caso do setor elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Petróleo, que tem iterações junto com o setor. Além disso, fazem parte também o Operador Nacional do Sistema Elétrico, responsável pela coordenação da operação de todo o Sistema Interligado Nacional, e também temos a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que faz a liquidação do mercado de energia elétrica. Entrando mais especificamente nesse macro processo, o Conselho Nacional de Política Energética, que é composto por vários ministros, além de representantes dos estados, da sociedade civil e do meio acadêmico, tem como objetivo principal formular e propor ao Presidente da República políticas nacionais e diretrizes na área de energia.
Bom, abaixo encontra-se o Ministério de Minas e Energia, que é responsável pelas políticas, pelas concessões, pelo planejamento do setor elétrico brasileiro e pelo monitoramento. Os agentes produtivos disponibilizam a sua infraestrutura e a sociedade, por sua vez, vai ter energia elétrica com qualidade e com a quantidade suficientes para o seu desenvolvimento. E a agência reguladora fazendo a fiscalização e a mediação, então, entre os agentes que se envolvem, que estão no setor. O Comitê de Monitoramento é um comitê presidido pelo ministro de Minas e Energia. Ele foi criado pela Lei 10.848, de março de 2004, e regulamentado pelo Decreto 5.175, de agosto de 2004. Quem faz parte desse comitê? As 4 secretarias do Ministério de Minas e Energia, que são a Secretaria de Petróleo e Gás, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria Executiva e a Secretaria de Energia Elétrica. Agentes que também fazem parte: a Empresa de Pesquisa Energética, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Petróleo, a Câmara de Compensação de Energia Elétrica e o Operador Nacional do Sistema. Esse comitê, ele tem como função acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território nacional. Esse comitê se reúne ordinariamente uma vez ao mês e extraordinariamente quando for necessário. Nós já realizamos cerca de, se não me falha a memória, 141 reuniões do comitê. A próxima reunião do comitê está prevista para a próxima quarta-feira, no período da tarde. Além dos membros permanentes desse comitê, podem ser convidados pelo ministro associações, universidades, outros agentes envolvidos no setor elétrico brasileiro. Normalmente, é um convidado quase que permanente o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, o CEPEL. Por ser um centro de pesquisa de excelência, ele acaba sendo convidado para participar dessas reuniões. Também são convidadas, normalmente, quando ocorrem perturbações no sistema. As perturbações que são levadas a esse comitê são aquelas perturbações de grande porte, que normalmente envolve o suprimento de mais de um estado ou de alguma região do Brasil. E aí, nesses casos, são convidados, então, as empresas, as principais empresas que se envolvem nessa perturbação. Como é que trabalha esse comitê? Existe um monitoramento da oferta da expansão, um monitoramento do desempenho do sistema e um monitoramento das condições de atendimento. Isso é levado ao comitê e o comitê, por sua vez, emite diretrizes para adequações regulatórias, diretrizes para garantir o atendimento e diretrizes para o planejamento da expansão do sistema. Lembrando uma das últimas ações do comitê com relação a perturbações no sistema, que é um dos focos desta CPI, foi a criação de um grupo de trabalho em que se fez o que se chamou, na realidade, um protocolo de avaliação dos sistemas de proteção do sistema elétrico. Esse protocolo, ele fez uma verificação das condições dos sistemas de proteção das empresas por meio de uma técnica de auditoria cruzada, ou seja, uma empresa ia na outra empresa e checava o seu sistema. E aí se eram identificadas não conformidades, então eram propostas ações para que essas empresas tomassem ações para retirar essas não conformidades dos seus sistemas de proteção.
Um outro grupo de trabalho que ainda encontra-se em andamento é o da segurança de instalações. É um grupo de trabalho em que tem um envolvimento muito pesado do operador nacional do sistema, onde está sendo verificado a configuração de cada subestação do Sistema Interligado Nacional. Nós temos mais de 450 subestações no Sistema Interligado Nacional. Então, é checada a configuração sobre o aspecto da segurança sistêmica dessa subestação. E aí propostas melhorias ou modificações, ou inclusive novas subestações, de forma a se garantir, a ter a segurança, a confiabilidade da operação dessas subestações, de forma a ter segurança, confiabilidade no suprimento de energia elétrica do Sistema Interligado Brasileiro. Um dos focos desse comitê se refere ao monitoramento da implantação, da expansão do sistema. Para os senhores terem uma ideia, hoje nós monitoramos nada menos que 516 usinas de geração de energia elétrica, entre hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, usinas térmicas, usinas eólicas, totalizando cerca de 38.484 megawatts de capacidade instalada. Também, na transmissão, estão hoje sendo monitorados cerca da implantação de 211 linhas de transmissão e cerca de 200 ampliações ou novas subestações do sistema, totalizando nada menos que 27.551 quilômetros de linhas de transmissão que estão em implantação e 46.540 megawatts de potência de transformadores, de forma a garantir o suprimento de energia elétrica para o Sistema Interligado Nacional. É claro que também se acompanha o desempenho do sistema elétrico brasileiro. É feito um acompanhamento da estatística das perturbações, é um trabalho que é executado pelo Operador Nacional do Sistema e são apresentadas nas reuniões desse comitê, desde a avaliação eletroenergética, que é feita mensalmente pelo Operador Nacional do Sistema, até o acompanhamento das grandes perturbações. As perturbações que envolvem cortes no suprimento acima de 100 megawatts e com duração superior a 10 minutos. Também é feito um acompanhamento da parte de contabilização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né? Olhando toda essa questão da liquidação do mercado de energia elétrica. Então, esse comitê recebe essas informações e toma as ações necessárias, né, quando se identifica algum desvio, né, de rota no suprimento de energia elétrica. De minha parte, com relação ao Comitê de Monitoramento, era isso que eu tinha a comentar. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Hildon Wilson Gruder, secretário executivo do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Eu quero registrar a presença do deputado Frederico Antunes, do deputado Hernani Polo, do nosso relator, o deputado Catarina Palladini. Quero registrar a presença também do Luiz Eduardo Amaro Pelizer, vice-presidente da OAB do Rio Grande do Sul, que já nos prestigiou representando a OAB em outro momento aqui. Eu quero, de imediato, dando continuidade, passando a palavra para o Ministério Público, os representantes, a doutora Carolina Vaz, e também para o doutor Rossano Biazus. O tempo regimental será de 15 minutos e podem utilizá-lo da maneira que vocês acharem mais conveniente. A palavra está à sua disposição. Bom, boa tarde a todos. Na pessoa do presidente dessa CPI, deputado Lucas Redecker, saúdo a todos os membros da mesa, as pessoas aqui presentes, que acompanhem, portanto, essas investigações que têm ocorrido todas as segundas-feiras à tarde.
O Ministério Público, constantemente, aqui no estado do Rio Grande do Sul, recebe denúncias pelo Centro de Apoio de Defesa do Consumidor, órgão este que hoje eu represento aqui, e, de imediato, quando acontecem as denúncias relacionadas à energia elétrica, nós distribuímos entre os colegas que atuam nas promotorias especializadas de defesa do consumidor aqui da capital e, eventualmente, também do interior. E, nesse sentido, nós temos tido, em determinadas épocas, uma demanda bastante grande, não só em relação à qualidade da prestação do serviço, mas também em relação a outros assuntos, como até mesmo o conserto dos veículos, como até mesmo também do atendimento, que tem sido, por vezes, considerado muito moroso por parte, portanto, das distribuidoras, especialmente por parte da CE. Em razão disso, nós instauramos, por essas promotorias especializadas e também no centro de apoio, procedimentos administrativos para acompanhar estes serviços que são prestados à comunidade do Rio Grande do Sul. E, quando há, sazonalmente, alguns apagões, algumas situações em que determinadas regiões, principalmente da capital, ficam sem a prestação de energia elétrica, como, por exemplo, no ano de 2012, em dezembro de 2012, que nós tivemos ali entre os dias 11, 12 e 13, um pico, né, enorme de apagões em toda a cidade, sendo que na região sul da cidade, alguns bairros ficaram até 6 dias sem a prestação do serviço. Nós tivemos mais de uma centena de reclamações, de denúncias, e isso ensejou, então, a instauração de um inquérito civil para investigar as causas dessa má prestação de serviço pela prestadora, pela distribuidora, no caso a CE. E, nesse sentido, então, já se procedeu, e o doutor Rossano Biasus, que aqui está hoje, é o titular que preside este inquérito civil, por isso que ele também veio acompanhar hoje, nesta CPI, as prestações de esclarecimentos pelo Ministério Público. E, na verdade, ouviu já alguns órgãos relacionados e também a própria CE. Tentou-se, por meio de uma minuta, firmar um TAC, mas a distribuidora, naquela oportunidade, por orientação da PGE, da Procuradoria do Estado, entendeu que não era o momento e traçaram-se, então, algumas medidas a serem adotadas dentro de um cronograma, e é isso que se está acompanhando. Com a instauração desta CPI, nós, por parte do Dr. Rossano, preferiu-se, portanto, suspender por hora a investigação para que pudéssemos, acompanhando, e por isso eu tenho vindo todas as segundas-feiras à tarde aqui ouvir a comunidade, ouvir a sociedade civil organizada, os órgãos envolvidos também na prestação, na distribuição, enfim, da energia elétrica no nosso estado, para que nós possamos, então, juntos, né, tomar algumas medidas ao final, se tudo der certo, assim como foi a CPI da telefonia, que foi também, ao nosso ver, um sucesso, né, e que, em razão disso, algumas mudanças normativas estão sendo adotadas de bastante repercussão, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Nós esperamos chegar a algumas conclusões que possam ser, portanto, também em prol da sociedade, de um modo geral, não só em relação à CE, mas todas as distribuidoras, quiçá com alguns progressos na questão da infraestrutura, enfim, naquilo mais que for pertinente, não só quanto à qualidade, mas a todos esses outros serviços, né, a informação, especialmente, que tem sido algo tão cobrado pela sociedade gaúcha, quanto aos prazos, a respostas acerca da pronta e eficiente prestação de serviço de energia elétrica. Em apanhado resumo, é isso que nós temos feito, temos recebido, colhido e juntado todas as reclamações que nós temos recebido, juntado nesse inquérito civil e também permanentemente acompanhando, cobrando aquilo que vem sendo traçado como metas pelas distribuidoras, os planos de contingência, enfim, para que nós possamos efetivamente dar um apoio, né, que é o nosso mistério, a nossa atuação, não só fiscalizar, mas apoiar, articular, para que o serviço seja prestado da melhor forma possível. Como o doutor Rossano preside esse inquérito civil, 580 de 2012, gostaria de saber se o senhor tem alguns esclarecimentos também. Boa tarde a todos, ao relator, ao presidente. A Promotoria de Justiça do Consumidor de Porto Alegre, pela sua natureza, ela atende às demandas, principalmente da Grande Porto Alegre e de Porto Alegre. E é notório, não é novidade para ninguém, e nós temos aqui uma grave deficiência no serviço de energia elétrica. As quedas são constantes, o restabelecimento, às vezes, é precário, os consumidores não recebem a informação adequada, e nós temos atuado pontualmente em todos esses casos que chegam na promotoria. Em relação a esse inquérito mencionado pela colega, de fato, há um inquérito civil na promotoria, tramitando, que foi suspenso em razão da CPI,
onde nós estamos investigando a questão envolvendo aquele vendaval que deu no final de 2013 e que resultou um grande transtorno para a população e para a comunidade gaúcha. Nesse inquérito, nós, inicialmente, contamos também com a participação da AGERGS e se estabeleceu, naquela oportunidade, uma tentativa de um acordo parcial, onde a ACE apresentaria ao Ministério Público um plano de contingência de melhorias para a adequação dos serviços. Isso foi feito, isso foi submetido para análise conjunta com a AGERGS e, posteriormente, chamada a ACE, por uma questão de recomendação da Procuradoria-Geral do Estado, optou por não firmar com a promotoria esse acordo. Como muitas vezes é recomendável que a gente esgote todas as medidas dentro do inquérito civil, nós procuramos, então, acompanhar a implementação dessas medidas através de um cronograma que foi solicitado à CE e apresentado à promotoria. Nós estamos acompanhando durante o ano 2013 e, no final de 2013, se concluiu que a CE não estava cumprindo nem mesmo aquele cronograma que ela apresentou à promotoria. Nós nos reunimos também com a AGERGS e já estamos em vias, inclusive, de adotarmos medida judicial em razão tudo que havia dentro do inquérito civil para a defesa do consumidor. Em razão da CPI, esse inquérito civil foi suspenso e nós estamos acompanhando a CPI com o máximo interesse, porque, como todos sabem, é notório, realmente há essa deficiência no serviço. E o Ministério Público tem todo o interesse de auxiliar a CPI, acompanhar a CPI, para que medidas sejam adotadas a fim de que haja uma adequação. Muito obrigado, doutor Rossano Biazus. Doutora Caroline Vaz, que acompanha a nossa CPI, quero agradecer o Ministério Público, sempre de prontidão, assumiu esse compromisso e fazendo uma excelente parceria com a CPI, temos aí o mesmo interesse. Eu, de imediato, passo a palavra ao doutor Geraldo da Camino, procurador-geral do Ministério Público de Contas. O tempo regimental está à sua disposição, doutor. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, saúdo todos os senhores deputados aqui presentes, componentes da mesa, senhoras e senhores. Na verdade, faço uso da palavra, senhor presidente, especialmente para agradecer o convite, a oportunidade de participar dos trabalhos dessa comissão, que foi constituída em tão bom momento, dada a necessidade, de fato, de se aprofundar a análise acerca da prestação de serviço nesta área que atinge tão fortemente o cidadão, o consumidor, que é a energia elétrica. E o Ministério Público de Contas, por óbvio, não possui atribuição na área de defesa do consumidor, mas, certamente, boa parte dos problemas na prestação do serviço, especialmente da CE, se deve a questões estruturais, a deficiências na gestão, e esses são aspectos, sim, que são objeto da análise e do acompanhamento do Ministério Público de Contas e, notadamente, do Tribunal de Contas do Estado. Não pretendo avançar no detalhamento desses tópicos, porque é também componente da mesa o auditor público externo Cleiton Moreira, que certamente saberá detalhar com muito mais propriedade a série de apontamentos que o tribunal possui sobre o tema e o trabalho que está por ser iniciado por determinação do presidente César Miola, a partir da instalação dessa CPI, um trabalho de viés operacional, uma auditoria mais ampla sobre as questões estruturais da CE. Então, agradeço novamente e coloco o Ministério Público à disposição dessa comissão. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Geraldo da Camino, procurador-geral do Ministério Público de Contas, e de imediato já passo a palavra para a sua manifestação, doutor Cleiton Paim Moreira, auditor público externo do Tribunal
de Contas do Estado. O tempo regimental está à sua disposição. Obrigado. Em nome do nosso presidente, né, César Miola, eu gostaria de agradecer o convite, de manifestar aqui a situação do Tribunal de Contas, os nossos trabalhos, e parabenizar também a Assembleia por estar enfrentando essas questões de Estado, né, como já aconteceu no passado com os pedágios, que teve, acho que, um trabalho muito significativo para a sociedade, e aqui também eu tenho certeza que na questão da energia também nós podemos contribuir. O tribunal ele tem um trabalho já de décadas, vamos dizer assim, de análise nas companhias do Estado, mas com um enfoque mais administrativo, um enfoque no exame da despesa, no exame da arrecadação. E, com certeza, o tribunal também tem que avançar e está trabalhando para avançar mais nessa análise estrutural, operacional das companhias. Algumas medidas já foram tomadas, né, pela atual administração do tribunal, em que, recentemente, por exemplo, foi aprovado pela Assembleia, o tribunal contou com a parceria da Assembleia para a criação de 19 cargos de engenheiros, né, que tem justamente esse foco de ingressar mais no aspecto operacional das companhias, né, entre eles, né. E também uma ação que está sendo desenvolvida, que é inovadora no âmbito do tribunal, é buscar dados online, né, informatizados das companhias através do sistema SICOI, que é um sistema que vai congregar, né, as questões contábeis de todas as companhias, e é justamente agora no final do mês de abril, venceu o prazo, e o tribunal está começando a trabalhar com esses dados, que com certeza vai também beneficiar nossas análises que a gente está fazendo, tanto na CE, no Banrisul e Corsã. Mas o tribunal também enfrentou, no início deste ano, no final do ano passado, e foi, através da sua ouvidoria também, algumas manifestações foram recebidas com preocupação dos serviços prestados pela CE e pela Corsã. E o tribunal, baseado nisso, ele abriu alguns trabalhos. Inicialmente, começando pela Corsã e pelo DEMAI, a questão dos cortes de abastecimento de águas motivaram o tribunal a fazer esses trabalhos, em que, no caso do DEMAI, já foi concluído, já foi submetido, né, o relatório, já ao contraditório, dos gestores, e o da Corsã, agora, recentemente, também está encerrando o relatório, e nós fomos, não digo surpreendidos, mas a gente foi, através das conclusões desses trabalhos, por exemplo, na questão do DEMAI, né, além de aspectos operacionais que estavam desencadeando problemas de abastecimento de águas, o principal deles foi que o tribunal se deparou foi na questão da energia elétrica. Então, cortes de abastecimento de energia que estariam resultando problemas no abastecimento de água. O relatório da Corsã, também, da mesma forma, ele traz nas suas conclusões, além de aspectos importantes de perda de água, né, que estaria acima da média nacional aqui na nossa Companhia do Estado, também alguns desabastecimentos de energia também geraram problemas no relatório. Baseado nessa questão, né, o tribunal, então, ele vai, e já foi autorizado, inclusive, pelo presidente no dia de ontem, né, fazer um trabalho também especial na questão da energia. Esse trabalho que vai ser iniciado nos próximos meses, e aqui a gente nos coloca à disposição, né, através do nosso presidente, que esse trabalho possa vir a auxiliar, né, o trabalho da comissão aqui, com as suas conclusões, e por esse aspecto a gente se coloca à disposição, através da execução do trabalho, se assim entender a comissão, que possa vir a contribuir com alguma forma durante a execução dessa auditoria que está por se iniciar, e o relatório, naturalmente, ficará à disposição para a comissão. Então, acho que esses meus aspectos iniciais. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Cleiton Paim Moreira. E, de imediato, eu passo a palavra ao Dr. Alexandre Amaral Gavronski, procurador-chefe substituto do Ministério Público Federal. A palavra está à sua disposição, doutor. Boa tarde a todos. Na pessoa do deputado Lucas Redecker, presidente do Trabalho, saúdo todas as autoridades presentes à mesa, e especialmente meus colegas do Ministério Público, doutora Carolina Vaz, doutor Geraldo da Camino, doutor Rossano. Há, felizmente, aqui no Rio Grande do Sul, uma excelente relação entre todos os ramos do Ministério Público. Nós
compartilhamos informações, repartimos responsabilidades, nos auxiliamos em termos de estratégia de atuação institucional, e é, para mim, uma verdadeira, sempre uma satisfação estar ao lado dos colegas. Inicialmente, é importante que se diga, até para a compreensão de todos, o papel do Ministério Público Federal, né, nessa questão, e como a complexidade da questão realmente impõe responsabilidades de vários ramos do Ministério Público e tem componentes que são absolutamente de natureza política. Então, por isso, saúdo como membro do Ministério Público e como cidadão gaúcho a existência dessa CPI, né, fazendo votos de que os trabalhos dessa CPI sejam tão exitosos quanto a da telefonia, porque a matéria é efetivamente bastante complexa. E nessa complexidade há várias responsabilidades. O Ministério Público Federal, assim como o estadual, tem funções relacionadas à defesa dos direitos coletivos, especialmente dos direitos dos consumidores, mas também a função que na Constituição aparece no artigo 129, inciso 2, que é conhecida como função ombudsman, de zelar pela observância dos direitos constitucionais pelo serviço de relevância pública, como é o caso da CE. Então, a CE tem, por ser uma concessionária de serviço público, a obrigação de prestar serviço adequado. Serviço adequado serviço público adequado necessariamente deve ser contínuo, e o que nós temos visto é que há graves problemas de continuidade na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Então, o Ministério Público, como instituição, tem funções nessas duas áreas, e entre o Ministério Federal e o Ministério Estadual há funções que, em certa medida, poderiam ser coincidentes, mas, da nossa articulação, isso se resolve bem, e, por conta do mesmo fato que, para o Ministério Público Estadual, ensejou um inquérito civil relacionado às deficiências lá em dezembro de 2012, nós também, no MPF, instauramos um focado na atuação da agência reguladora, né? E aqui já começo a esclarecer um pouco melhor a função do Ministério Público Federal. Também, como o estadual, nós temos funções de defesa dos interesses coletivos e de zelar pela observância dos direitos constitucionais relacionados a serviços públicos, e, por atuarmos na área federal, a nossa responsabilidade se centra muito nas responsabilidades da agência reguladora. A ANEEL, como todos sabem, é uma autarquia